eu ver mais o que aqui que tem pra gente ver. Operadores de atribuição. É, operador ternário, já, vocês lembram se foi passado? Boa pergunta. Porque usado já foi várias vezes. Agora, passado. É, mas vocês já chegaram a usar nos exercícios, né? Uhum. Ah, não, então não. Então já ternário já pode sair fora. Mas eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo aí sabe o que, que é o operador ternário? Posso escolher qualquer uma aí para responder e vou ter a resposta correta? Ele tem a questão de condicional, onde você passa os valores. Como assim? Pode. Definir bem é uma coisa que eu não tô ainda, mas pelo que eu vi dos exercícios que foram passados, né, que eu tô me recordando, Uhum, é, era bem parecido com o if else, só que a pessoa lá na época tinha feito de outra forma o uhum, exercício. Aí entendi. o que eu me recordo era isso, entendeu? Era meio Mas você, parecido. mas você sabe qual que é o principal objetivo do operador ternário? É simplificar o que vai ser apresentado, posso Não, dizer. não. Para mim, assim, não aceitaria como resposta, não. Pra Lucas mim, Reis. Hum, eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que o Gleice fala pra mim desde o começo. Pra mim, um ternário, além de testar uma condição, eu acredito que ele tenha que retornar algum valor. Lucas Reis. Concorda ou discorda? Vamos ver se o cara entrou na sala e deixou o microfone mutado aí. Uai, cadê o microfone, gente? Tá sem áudio? Participa pelo telefone. Ô, velho. É, É, realmente o que o João falou é verdade, ele tem meio sentido, porque isso aconteceu no exercício mesmo, era para fazer o teste de uma condição. Então eu concordo com o que o João falou. pois é. Tem certeza? Ele pode ser um atalho pro if else também, ou não? Um atalho pro if else. Não, não seria um atalho, consideraria um atalho pro if else, não. Se Entendi. você falasse uma forma diferente de fazer de testar uma condição, eu até aceitaria. Uhum. Mas o objetivo principal dele é o seguinte: é, por exemplo, eu vou fazer vou fazer aqui, ó, uma função calcular IMC. Gosta disso aqui é o João Vitor. Calcular IMC. Então a gente tem peso, altura. E aí vamos supor que a gente fizesse, sei lá, if peso maior do que 20, return peso mais igual, vou colocar peso mais 10, peso mais 20. Se peso é menor do que 10, não, coloca menor ou igual a 20, para dar certo no ternário. Peso mais 30. Olha, observem bem essas características aqui dessa, dessas condições. A gente tem a condição que o peso maior do que 20 e essa outra condição, peso menor ou igual. Vocês concordam que aqui, ou melhor dizendo, antes de fazer essa pergunta, por que que aqui eu não preciso ter um else? Quem quer arriscar?
porque você já está apresentando que ele vai retornar para você? Como assim? Você tá Por falando exemplo, por você causa do fazer retorno? você fez o if lá de cima e já vai apresentar a primeira condição que você pediu. E o segundo a mesma coisa. Né? Mas só que você toma só cuidado com a palavra que você falou apresentar e retorno. Na verdade, não é o apresentar, é o retorno mesmo em si. No retorno. É, o retorno mesmo em si. Então é por causa disso que eu não preciso ter o else. E se eu colocar o else, vai continuar funcionando ou vai mudar o comportamento? Se eu fizer isso aqui? Ah, não. Pera, else if... O comportamento não. O comportamento não muda nada. Exatamente. Só que a legibilidade, para mim, ela foi pro espaço. Porque já que É. são duas condições, eu posso ter dois if, já tem o return ali que você tá explicitando ele, eu prefiro ler dois if do que um if else. É. Else if. Ou então você concorda que o que não é maior do que 20 é menor ou igual a 20? Sim, sim, Sim? Uhum. Então, se eu chegasse aqui e tirasse essa condição, também resolveria para mim. também. Só que aí a gente volta na mesma tecla, que eu acredito que por mais que com dois if tivesse mais, pra mim, pra ler fica melhor. Porque igual aí você já tá bem estabilizado que vai calcular que o peso tem que ser maior. E você tinha aquela outra Uhum. sua condição de menor igual a 20. Mas vamos Isso. supor que, sei lá, mudasse alguma coisa. Você ia ter que reestruturar o código inteiro. Daquele outro jeito que você fez, ele ficaria mais prático até para dar manutenção. Só que nesse caso, pensando que fosse fixo, Aí por esse é o melhor exemplo, caso. é, só que ainda tem um detalhe. Eu tenho um return aqui. Quando eu estiver executando IMC e eu passar o peso maior do que 20, ele vai cair na linha 3. Ele vai parar na linha 3 ou vai continuar executando? Ele vai sair, porque o return Ele vai tira sair. ele do if. Exatamente. Agora eu faço isso aqui. Isso aqui muda o comportamento? Não. A outra condição não é menor ou igual a 20? Isso, exatamente. Só que Não, agora. mas agora a gente tem um Fora, detalhe, é mas por tá isso fora. mesmo. Vamos lá. Só, Toda vez que o cara chamar essa função, ele vai para ir ali no if. Se não cair dentro do if, ele vai só passar e vai fazer o return. Aí que entra o porquê de que agora eu acredito que seja errado. Porque você tem que ser menor ou igual a 20. não, Você... mas daquele outro jeito tava menor ou igual. Aqui, ó. Tava menor ou igual. Então, ou ele cai em um ou cai no outro. Ah, tá. Ele só Então tem. pode ir direto. Aquele return É, ali vai funcionar certinho. então vai funcionar. Ô Igor, você que tinha perguntado, Oi. isso aqui vai quase chegar naquilo que você tinha pensado. Uhum. Até aqui você entendeu? Sim, sim. Beleza, Gabriel, você entendeu até aqui também? Cabuloso? Ó, Lucas, Reis? Mais ou menos. Esse retorno do segundo ele vai funcionar então, mesmo estando assim fora da chave. É porque o Funciona. retorno é o retorno da função, né, Gabriel? É o retorno da função. Aqui, ó. Se eu tirar isso Tá. aqui. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, essa função ela retorna alguma coisa. Você entendeu? A única diferença que eu coloquei esse return ali para caso atenda essa condição, ele vai parar na linha 3. Aí, ele não Tá. executa mais nenhuma linha aqui para baixo. Ele já Uhum. vai pro final aqui e finaliza. Entendi. Entendeu mesmo? Sim. Aham. Se ele não pegar a segunda, aí ele passa para a terceira. Mas se ele atender a segunda condição, aí ele fica só nela e sai da questão. Agora vamos ver se você entendeu mesmo. A minha primeira condição é peso maior do que 20. Qual que é a minha segunda condição? A sua segunda condição é o retorno peso maior do que 30. Não, peso maior do que 30? Não, aqui tá Segunda peso mais condição. 30. É Não, mais 30. não, aqui tá. Só que isso aqui não é uma condição. Não. Isso é uma operação. É uma operação de adição.
É uma operação Mas aí matemática. não ficaria sendo uma condição por ele ser tipo uma, como que eu vou dizer, uma segunda opção, não? Se ele não passar no primeiro, ele vai ter Não, que ir mas na aí outra. você tá considerando a expressão. Vamos lembrar que aqui é um return. O return, ele, vamos supor, o cara vai chamar a função. O que, que o return faz? Ele retorna uma expressão. A expressão é peso mais 30. Condição é o que o if e else avalia. Vamos supor, o peso é maior ou igual a 20? O peso é menor ou igual a 20? O return, ele só volta à expressão. A expressão não tem ligação direta com a condição. A condição tá ali só para passar no if, no ternário e por aí vai. Nos que forem validados por booleano. Aí, ó. Então só tem uma. Só tem uma condição, né? Isso. Só tem uma condição. Só que detalhe. Nós temos uma condição implícita aqui. Nós temos uma condição implícita É isso aí. nessa função. O que seria uma condição implícita? Ela não existe, não é fisicamente, né? Ela não existe visualmente, mas ela acontece. Qual condição que vai acontecer de eu cair no return da linha 6? O que tem que acontecer com as minhas variáveis ali para cair na condição para cair no retorno da linha 6? O que tem que acontecer com a minha função? O que eu tenho que passar para ela? A informação, ela não. A informação para cair na 6, ela tem que ser um peso maior do que 20. Então, sei lá, se for o peso Não. 30. Não, maior do que 20 cai aqui, ó. Aí, Entendi, ó, o maior aqui, ó. entendi. Aí a pergunta é, como que eu falaria, tipo assim, se eu fosse expressar uma condição aqui para cair nesse return aqui na linha 6? Qual que seria essa condição implícita que tá aqui dentro? Ah, tá. Você tá falando tipo o else. O else que tá implícito, hein? É, Não, ele é não tá o- Mas implícito, qual que ele é a tá tipo. condição implícita que não, tá no else? mas, qual que é a condição implícita se eu fosse fazer um else if? Else if. Ué, Else if peso maior do que 30. Aí vai retornar maior do 30. que 30? Peso maior que 30 aqui, ó. Se o peso aqui, ó, for Aí maior maior vai do cair. que 20, 30 é maior do que 20. Aham. Então vai cair aqui. Então qual que é a Ah, condição? Então Vai qual que é a ser- condição que teria que acontecer para cair nessa linha? Esse, O que va- eu teria esse- que... A questão que eu tô tentando entender é o seguinte. Esse retorno, ele tá peso mais 30. Ele tá concatenando ou não, né? Tá não, né? Somando. 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 Se o peso for numérico, Peraí, né? então, peraí. 20. O peso então tem que ser menor do que 20, né? Menor É. do que 20. E quando o peso for 20, vai cair aonde? Tá. Menor ou igual, então. Ah, menor ou igual, Menor ou igual. exatamente. Então toda Deve vez que... ser else Exa... menor ou igual que a 20. Isso Isso, era a aí, condição Gabriel. que tava... Era a condição que tava aqui, ó. Sim, Que era isso aqui, mesmo. ó. Entendeu? É. Isso aqui... Só Ó, que primeiro, isso aqui é algo que não precisa. Primeiro, que eu tenho um return e tenho outro return, né? Primeiro, outra coisa, esse cara aqui é o inverso desse. Porque não tem como o peso atender as duas condições. Ou ele atende uma ou ele atende outra. Então, primeira coisa que eu fiz, removi o if, porque o if aqui está fazendo uma condição, testando uma condição que não precisa ser testada. Segundo, else. Eu tenho um else aqui de ninguém, porque se o meu código para aqui, para que eu tenho que ter else? Else geralmente é quando você quer executar alguma coisa aqui dentro ou aqui e continuar executando aqui para baixo. Caso não seja isso, não usa else. Se tem return, Já pode ir direto pro retorno. já pode ir direto pro return. Só que isso aqui, cara, é o seguinte. Dois return. O João Vitor vai saber essa resposta, que eu já fiz essa pergunta para ele e pro irmão dele. Quando eu tenho dois return aqui, cara, tem dois return. Tem uma operação aqui que é simples, muito simples. O que eu poderia fazer para melhorar esse código? Eu poderia usar o quê?
Poderia usar o ternário. Uhum. Tenho 2 return, cara. Logo seguido, uma expressãozinha pequena. O que eu poderia fazer? Poderia fazer um ternário. Agora eu faço a pergunta. Gabriel, como que eu monto um ternário aqui? Você vai apresentar a primeira condição, Isso, depois você coloca um ponto de interrogação, se eu não me engano, né? isso. Indica que é a questão do ternário, depois você coloca a segunda condição. Não, aqui já não seria a Não. condição. Calma, Então, calma, Gabriel, você tá no caminho. Então ele vai apresentar o que aconteceu na primeira condição. Ó, se é O isso, retorno da apresente primeira isso. condição que você quis dizer. Isso, o retorno da Isso. primeira condição. 2 Aí depois, pontos. A próxima. a próxima, justamente. Isso. Aí agora Então, apresenta o resultado, não é não? agora, não, o apresentar, não vamos usar a palavra apresentar. Vamos usar só o termo retornar. Retornar. Então, estou retornando aqui. Então, vamos ver se mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa aqui no comportamento da minha função? Ela vai funcionar do mesmo jeito ou não? Vai funcionar do mesmo jeito. Só que você meio que simplificou ela. Você fez ela de outra forma. Exatamente. Foi simplificado porque para que eu vou fazer um if, usar parênteses, abrir bloco, colocar return, fazer isso, aquilo, sendo que eu poderia simplesmente fazer um ternário. Se não é Entendeu? e principalmente quando você se pega com 2 retornos. Está tá É, testando 2 coisas com 2 retornos, que alguma coisa tá errada. Você poderia ter ex- feito um ternário. exatamente. Poderia ter feito um ternário. E outra coisa que eu falo que é má prática é fazer ternário aninhado, tá? Eu não gosto, né? Eu concordei, eu já fiz, né? Eu falo que eu já fiz. Não vou falar que eu nunca fiz, que é mentira. Eu já fiz ternário aninhado. Eu falo que prejudica muito a legibilidade, né? Ternário geralmente é quando você testou uma coisa, se for verdadeiro, ele executa essa expressão daqui e devolve o valor. Se aqui você declarar uma variável, você vai receber o valor e aqui você vai retornar o valor. Então, se for verdadeiro, ele soma esse camarada, devolve para result e aqui eu retorno ele. Caso isso não seja verdadeiro, ele vai fazer o próximo aqui, ó, usando aquela mesma lógica aqui. Só que ainda eu faço uma outra pergunta. Tem alguma coisa repetindo na minha expressão que eu poderia simplificar? Peso. Peraí, maior que 20. É peso maior do que 20, né? Peso maior do que 20. Peso maior do que 20 repete? Não, não repete. Peraí. Não Ah, tá. repete. Pode escrever aí, Lucas. Aproveita que você tá sem áudio, mas pode escrever. Quer falar aí, ô Igor? O que repete nessa expressão aqui? Não. Fala aí, João Vitor. O que repete? O que repete nesse camarada aí que tem o mesmo sentido, o mesmo significado? Se eu desse Ctrl F, ele ia colorir. Tô passando peso maior do que 20. Peso mais 20, peso mais 30. Peso repete nas três expressões, mas você tá passando Beleza, ele é parâmetro. Ele repete nas 3. Beleza, você já descobriu que ele repete nas 3. Mas ele tendo o mesmo sentido, ele repete quantas vezes? No mesmo sentido, ele repete 2 vezes ali no mais. Mais 20 mais 30. Cara, velho. Então, se eu fizer aqui Ctrl F aqui, ele vai marcar os dois. E geralmente, quando repete e tem o mesmo significado, explica pra mim, por que ele tem o mesmo significado?
Porque o que está sendo passado como parâmetro são os valores, né? 20 e 30. Mas a operação, o que, que ele vai fazer? Manipular, ele está fazendo a mesma coisa, está repetindo a mesma linha de código, que é peso mais 20. Então, eu poderia. Tudo que repete, eu posso colocar em evidência. Vocês lembram disso na matemática, né? Uhum. Vocês lembram disso na matemática, né? Tem que lembrar, gente. Então, eu vou fazer assim, porque o JavaScript ele tem um pequeno probleminha, né? Porque dependendo do que eu faço aqui antes do ternário, pode influenciar e pode, algo pode dar errado. Muito errado. Isso aqui mudou o comportamento? Vai ter resultado diferente? Não. Nossa, genial. Ah, mano, muito Bizarro. genial. Porque o que que acontece? Agora você tem uma condição que vai ser avaliada, né? Que ele vai pegar peso. E você tem um resultado pro true e pro false. O retorno de um ternário, ele é implícito, porque ele já está retornando. E ternário que não retorna valor morre por causa disso. O que, que você está fazendo nessa expressão? Você está fazendo peso mais o resultado do ternário, que vai ser 20 ou 30, que eram as duas coisas que estavam sendo passadas por meio que parâmetro. Aí agora você Ex- matou a expressão. Exatamente. Eu consegui simplificar ela ao máximo. Entendeu? Porque estava repetindo. A mesma operação estava repetindo que é a de soma. Isso Genial, aqui, ó, velho. gente, eu falo com vocês que isso aqui parece ser coisa boba, mas isso faz uma grande diferença quando você pega muito código para resolver. Pensa bem se isso aqui fosse algo bem maior, fosse uma expressão que tivesse multiplicação, soma, divisão e tal, e você tirasse toda a duplicidade desses dois e resolvesse tudo em um só. Por isso que é muito interessante, né? Se você quiser também fazer, não tem problema. Sei lá, vamos supor que para simplificar, por questão de aprendizado, se você quiser maior que 20, você poderia fazer isso aqui também, ó. O que que, Gabriel, Sim. o que que eu acabei de fazer aqui agora? Você está informando que você colocou, declarou uma variável, colocou que o nome dela é maior que 20 e colocou, atribuiu ela um peso mais 20. Nossa Deus. Não, Esse mais peso, 20? não, maior que 20, desculpa. Ah, tá. Deixa eu ver. Mas esse peso, ele vai valer o que aí no caso? Ele vai valer 20 já? Isso que eu... Peraí, maior que esse peso, Ele só maior. passou a expressão, Não, a aí eu te condição pergunto. por uma variável. Não, então ele só está informando que vai ser maior que 20. Não informou nenhum valor. Só atribuiu que vai ser maior Esse que 20. peso ele vai ser parâmetro que ele vai receber lá de cima da função. Não esquece que o z está dentro de uma função. Uhum. Esse peso ali é dinâmico. O que, que é aquilo ali? É uma condição, você não concorda? Tá falando o que está Sim. fazendo ali? Peso maior do que 20. O que, que ele fez? Ele extraiu isso aí para uma constante com um nome que explica a condição. Aí naquele ternário antes que tinha peso maior do que 20, ele passa uma constante com nome. Pode parecer bobo, mas é porque esse código aí é fácil de se ler. Peso maior que 20 dá pra ler daquele jeito mesmo, mas você vai pegar vários códigos que estão fazendo uma caralhada de coisa alinhada e você não sabe nem o que está acontecendo. Por isso que é muito importante extrair os negócios para uma variável, para ficar mais É, legível. o Gleison gosta muito. E querendo ou não, essa expressão aqui, ela, ela é uma expressão simples. Quando é uma expressão cabulosa, tipo assim, a expressão, sei lá, a expressão faz alguma coisa, compara com tamanho, multiplica, aí tipo, aí você fala assim, ah não, é só chegar por cima dela aqui e colocar barra barra e descrever. Aí eu falo o seguinte para você, se você tem que descrever é porque seu código está complexo. Para o seu código ficar fácil, para ele ficar mais descritivo, de forma que você consiga escrever e outra pessoa entender, porque esse que é o objetivo do código, é como
por exemplo, um autor ele não escreve um livro para ele escreve o livro para outras pessoas lerem. Nós não escrevemos códigos pra gente. Tô falando quem quer ser bom, quem quer ser ruim, faz qualquer porcaria. Quem quer ser bom, ele escreve código que ele e outras pessoas são capazes de entender também, né? Então, quando a gente tem uma lógica difícil, uma lógica aqui que tem condições complexas, o que a gente faz? A gente cria uma variável com a descrição do que ela faz, e aqui a gente coloca a nossa expressão. Nesse caso aqui é uma expressão booleana. Poderia ser uma expressão booleana, poderia ser um cálculo, poderia ser qualquer outra coisa que você quisesse. Ia funcionar perfeitamente. E você sabe que essa operação aqui, ela tá fazendo uma comparação e jogando o resultado aqui para dentro. Só que agora eu faço uma pergunta. Para quem quiser, o João Vitor, não vale você responder não, hein? Se eu verificar o tipo dessa variável aqui, o que o Coca aqui retornaria para mim se eu fizesse inspecionasse o tipo que tá aqui dentro? Cara, type off, rapaz. Não, Não, ele não quer saber que comando que faz isso. Ele tá dando um type off. Não, Ele eu tá quero dando saber o type tipo. off, só que ele quer saber se vai retornar string. Não. Não, é isso que você saber? Isso, eu quero ué. saber o tipo que tá ali dentro. Eu acho que é number, porque você tá atribuindo um valor de peso de maior que 20, né? Ai. Aí sei você lá. caiu na Eu pegadinha chutei, do malandro. Não. Nesse momento, Peraí. nesse Falei, momento, nesse momento você tá com 38 na cabeça, só com, né? Ele tem 6 balas, você colocou 5 e rodou lá. Você não pode chutar, não. Eu morri igual o Gleice desenhou lá aquela desenho dos moscos segurando o É, cartão assim, ó. exatamente. O que isso aqui faz? O que tá acontecendo aqui? Quando eu falo peso maior do que 20, o que ele retorna para mim? 20? Não. Não vai. Não, quando... Pensa no espectro geral. O que isso ali é, antes de tudo? exatamente. E Aí, o que é uma condição retorna condição? o quê? Condição retorna um valor, né? Um valor. Valor Não, de um que valor. tipo? Um valor. Abstrato, exatamente. Valor de que tipo? Se você falar até em português, eu aceito. E geralmente o professor, ele faz prova e coloque lá, marque com tal ou tal as seguintes afirmações. Mas vai voltar uma string, né? Não. Não vai voltar uma string. Eu tô pensando. Ó, eu tenho certeza que você já fez questão de VOF para as afirmações que o professor deu na prova. Eu tenho certeza. Já, mas eu tô aqui pensando. Gabriel, o que é uma condição? Ele testa se vai ser verdadeiro. Testa já morreu. Começou com testa, já. Não, quem Não. testa é o if. Alguém não tá fazendo flashcard. Essa aí você sabe, hein, Gabriel? Você tá quebrando a cabeça de bobo. Eu tô falando sério, essa daí você sabe, você tá quebrando a cabeça de bobo. Não. Ai, Zé, desculpa. Se não responder o que é uma condição, não vai acertar, não. E você sabe o que é a condição. Você sabe, a vida de todo mundo é cheia de condições, até pra você atravessar a rua. É verdadeiro ou falso, mas. Mas qual que é o nome, qual que é o tipo desse verdadeiro ou falso? O que que é? Mas é booleano. Não, é o quê? Booleano. Booleano. Aí, ó. Você sabe, não, para com isso, isso aí você sabe. Você mesmo que se confunde. Na hora que eu não sei lá, eu pego e fico sob pressão e acabo respondendo. Não, e o nosso objetivo é por pressão mesmo, tá? Então, beleza. Então aqui a gente tem o valor booleano, né? E aqui a gente faz o quê? No ternário a gente faz uma comparação com esse valor booleano. Se for verdadeiro, retorna o primeiro valor. Se for falso, retorna o segundo valor. Então isso aqui
Muito interessante. Sugiro que vocês guardem. Ó, E eu ainda detalhe, extrairia esse cara inteiro pra essa variável swing. eu ainda sugiro que durante a aula vocês façam anotações para não errar isso aqui depois. Porque quando você erra essa mesma coisa aqui que eu perguntar depois, é sinal que ficou com dúvida se eu expliquei, não anotou e não viu depois. Igual dançou. É o que, Gleice, você tinha falado aqui? Não, que eu extrairia essa expressão inteira depois do mais aí pra essa const aí, ó. Ah, você tá falando essa aqui toda? Eu acho, eu colocaria esse cara inteiro ali. Na verdade, eu não sei o que é isso. Isso aí retorna uma idade? Não, isso aqui é só um método que calcula IMC que não faz nada. Mas esse 20 e 30 é o quê? Ah, qualquer coisa. Era só para diferenciar, identificar que com if, quais são as características que você poderiam tornar um if em um ternário. Aí eu fui dando algumas características aqui, fazendo else if, tirando o if, tirando o else, O pessoal pegando. que tá precisando dar essa aula aí pro pessoal que trabalhou aqui no projeto aqui. Ah, só Fi. os horrorosos. Não, e eu te falo, é gente que já desenvolve há X tempo. E não faz o básico, né? Que às vezes a gente acha que, isso aqui é muito básico, eu sei, sabe nada. Ternário aninhado, filho, comendo É, solto aqui no projeto. No- eu peguei um desse também lá no projeto lá que eu te falei, do consultor lá. Mas beleza. Então, ainda daria para fazer isso que o Gleice falou. Ainda daria para. Eu achei que isso aí era a idade, eu ia dar esse. Achei que esse cara aí tava calculando tipo a idade. Ah, não, né não. Se quisesse, mas de toda forma, se quisesse extrair isso aqui no resultado, ainda numa outra variável, poderia extrair, não tem problema não. Questão de aprendizado, você pode fazer tudo. Inclusive, vocês devem detalhar o máximo possível. O cara que faz isso aí muito bem é o Roger lá do YouTube, né? Mas a refatoração dele segue toda essa linha. E o maluco é um monstro, tá? Não, aquele ali, ele é bom mesmo. Aí aqui eu posso tirar o parênteses. Aí Essa aqui eu anotação. poderia... Aí ficou top. Aí, ó. Então, uma linha, né? Ó, tava assim, ó. Dessa forma, com repetição. Aí o cara Fazendo vai os pontos. falar, mas tem mais código digitado. Você digitou 3 coisas pra fazer o que você podia fazer em uma. Mas tá mais legível. Pois é. Vai com esse Ó, pensamento aí na hora que você pegar um código grande. esse que é o problema. Quando aqui o código é simples. Você bate o olho, você sabe o que está sendo feito. Agora, quando você cai no mundo real de verdade mesmo, né? Você cai lá de verdade, aí você pega umas condições, umas expressões mais difíceis, aí você faz numa linha. Aí no outro dia, quando você chegar para dar manutenção, você tem que refazer tudo, porque você já não entendeu nada que você fez. E Então, ficar na enchendo de realidade, comentário também é uma merda, tá? na realidade, então, não é que não é para ser usado, mas vocês não aconselham tanto a usar ternário. Não. Não, Não, muito não, pelo não. contrário. Ternário aninhado. Ah, O tá. ternário não sumiu ali não, Gabriel. O ternário ainda tá Não, ali. ele tá na linha comentada ali, só que ele Não, fala. tá comentado não. Alternário aqui, ó. Tá dormindo Ah, pouco. tá, entendi. Tá, pode dormir 8 horas por dia, hein? O ternário tá aqui. A diferença é que todas as operações elas foram quebradas, Sim. né? Todas as operações elas foram quebradas para simplificar. Aqui você sabe que esse cara aqui é um valor booleano. Olha lá, boolean. É um valor booleano que vai armazenar o valor dessa condição. Que vai ter a condição maior, vai retornar booleano, ou true ou false. Esse cara aqui, o que ele vai retornar? Ou 20 ou 30. Vai depender dessa condição aqui, ó. Dessa condição que se vai ser verdadeira ou se vai ser falsa. Só que na Tentando lembrar esse verdade... nome que você colocou aí, velho. Fator. Hã? Eu tava tentando lembrar esse nome que você escreveu aí, ó. Fator.
Eu gosto de usar esse nome, cara, pra. Não, mas é porque é esse que é o nome certo pra usar aí mesmo, hein? Eu gosto de usar esses nomes pra. Fator. Fator é algo que você vai usar pra chegar num cálculo, né? Leço, MDN. É, Gleison Não, MDN. eu não sou MDN, não. O É, ué. MDN que é o MDN. É. Melhor do mundo, é? E aí, ó, MDM. Então, beleza. Então aqui, né, tem um fator, né? Tem esse camaradinho aqui. Ó, eu falo uma coisa com vocês, ó. Talvez vocês não devem ter prestado atenção no código anterior, que ele tinha um parênteses aqui, ó. Cara, JavaScript não colocou parênteses e tá fazendo alguma coisa aqui antes, tem uma grande chance dele executar como se fosse uma condição só. Eu vou fazer aqui novamente só para Faz no navegador que vai dar problema. Ah, você tá com preto, você tá com um negócio aí, né? vou fazer aqui, ó, só para dar o exemplo assim na prática mesmo. Eu não sei se nesse aqui vai dar diferença. Beleza, você chega aqui e faz peso. Aí, Ah, e vai beleza. somar primeiro. Ele vai pegar o peso, somar com ele novamente para depois comparar. Aí você dançou. Aí você dançou, mas dançou legal. O cara da console tá querendo que apareça? Mas tinha que aparecer lá, ué. Não, só no Pro. Ah, brincadeira, né, velho? O cara não compra o Pro, fica com. Aí que beleza. Quanto que É, deu? ele deveria, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu passei 11. 11 não é maior do que 20. Então, o que que ele fez? Ele pegou esse cara, somou. Aí somou 11 mais 11 deu 22. 22 é maior do que 20. Agora, se eu fizer esse processo aqui, ó, a gente vai ver que vai mudar o resultado. E muda sim. E muda muito. O seu código simplesmente não funciona. Simplesmente por causa disso. Muda tudo, só para de funcionar. Você vai Só para de demorar. funcionar. Você vai demorar só umas 3 horas pra descobrir. E Aonde tá errado. parece ser coisa boba. Não é coisa boba. Isso aqui é coisa importantíssima. C Sharp não acontece esse problema. Por que no C Sharp não acontece esse problema? Nem vai executar. Não, a questão dele é o seguinte, porque aqui no C Sharp só pode ser booleano. Aqui no JavaScript a gente tem o truth value É, e porque o ele false value. ele ia dar erro de tipagem. Ele não ia nem executar então. No C Sharp eu acho que ele ia funcionar. Só que ele ia calcular primeiro esse cara e o resultado ele ia somar depois. Tô falando no C Sharp, tô falando de cabeça, tá? Não testei não, depois vocês podem até testar. Mas eu acho que no C Sharp ele funciona. No JavaScript que não funciona, porque tem o truth value e o false value. Nesse caso aqui, o que, que vai fazer? Cara, a primeira coisa que vai é por ordem. Vai tentar executar esse com esse, conseguiu, beleza. Foi. Isso é tanto assim que o Pretty até coloca o parênteses automático quando ele vê que pode ter essas ambiguidades. Não adianta, Exatamente. se você tirar e salvar, ele põe um parênteses de novo. Exatamente. Ambiguidade é o termo correto, porque você acha que ele está fazendo uma coisa, né? Só que ele pode ter dois sentidos. Você acha que ele vai fazer o ternário, só que ele vai somar para depois fazer o ternário. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver o que eu apertei. Tinha apertado F11. Então, beleza. Então, vocês entenderam aqui o ternário? Entendeu o objetivo do ternário? Tá entendido? Posso perguntar? Pode meter bronca. Beleza. Não. Você falou que para perguntar. Pergunta pro Fabuloso que tá nervoso. Ô, Lucas. Ele tá Lucas Reis. nervoso. O cara que tem áudio só pra zap. Pro WhatsApp ninguém fala assim, eu tô sem microfone no telefone, é só pra aula que não tem microfone. Mas aqui. Você fala tanto, mas você vai ter que falar de novo. Fala aí qual que é o negócio que você usa no telefone. Hã? Qual que é o aplicativo que você usa no telefone Não, pra não, pôr o não. áudio?
Nossa, mandar mano, aqui, ó. tem vários, velho. É o Tá bom. Não, não só o Ivy Inglês. Tem um que ele já converte o próprio microfone pra uma entrada de áudio. Nossa, isso aí é o que não falta. E tem um outro negócio também, é... Isso aqui, ó, custa R$20, tá? É, mas- Falou com o Lucas que vai gastar, o Lucas não É, vai gastar é, mesmo. tá tendo aula de graça, não tá pagando aula, pelo menos um headset pra você aprender direito, né? Ah, isso aí é verdade. Não é? É um investimento. Se você não puder É investir 20 investimento. reais, se você não puder investir R$20 no você, filho, falar pra você. Isso aí você ganha. Até se você juntar as latinhas de refrigerante ou de cerveja que você toma em casa e Já vender, dá, né? já dá os R$20, né? É... Ô, Lucas Reis, então fala aí pra mim, pra que serve um ternário? Pode digitar, eu sei que você tá fazendo fast finger agora. O Zé gasta onda, né, mano? Hã? Você É o Zé, gasta o Zé, onda, né? né, mano? É inacreditável. Ô, Ô, Igor, se você quiser falar aí também, pode ficar à vontade. aí, ó, Zé, ó. Aí, Tem ó, tá desculpa vendo? Tem desculpa Aqui, não, ó. não, manda o link. Tem Porque se desculpa você não. mandar aí, o cara vai falar o seguinte: ah, mas eu não sei qual que você escolheu. Tem desculpa não, ó. Eu mando o link, que aí não tem desculpa mesmo. Porque ainda o cara fala assim: ah, não, é porque eu perdi, não sei o quê, Ô, velho, aí os não caras tão comprei. gastando a onda, mano. Aí é só você clicar aí e comprar. Aí, ó, Não vai. clicou, comprou, chegou, falou. Exatamente. Dá certo? Dá certinho isso aí. Cadê o Lucas? Lucas parou de escrever, ué. Tava escrevendo aí agora. Ele falou assim, ó, ele faz uma comparação e retorna um valor. Se não atender a condição, retorna outro valor. Ele faz o Isso que ele quê? falou. Uma comparação? Ele falou assim, ó, ele faz uma comparação e retorna um valor. Se não atender a condição, retorna outro valor. No ternário Lucas não que faz escreveu. comparação, não. Aí temos um problema. O que que faz uma comparação? Agora eu te pergunto aqui, ó. O que que tá fazendo uma comparação nesse ternário? Ele escreveu de novo assim, ó. Ele verifica uma condição. Escrevi errado. Ai, Ah. ai, Lucas. Porque comparação, pra mim, isso aqui é uma comparação, ó. Maior. Você verificar que ele é maior do que 20, você tá comparando ele. Comparar se é igual, se é maior, se é menor. Assim, beleza. Agora, isso aqui vai retornar um resultado booleano, que vai ser testado. Com base no teste dele, se for verdadeiro, retorna o primeiro. Caso seja falso, retorna o segundo. Implicitamente você pode até falar que ele faz uma comparação, porque ele vai verificar se a condição retorna verdadeira. É tipo ele tá dando um 3 igual true. É. Pois Não, é. mas se você não, Se tiver se você for condição. levar É. isso como consideração, então qualquer coisa que for manipulação de booleano tá fazendo uma comparação direta. Não, mas para retornar um booleano você tem que fazer uma comparação. Não necessariamente uma comparação. O que então que retorna um booleano sem comparar? Ali ele não aceita só booleano. Não, mas o que retorna um booleano sem comparar? Um É, booleano não, mas um false value ele também vai. Não, E ali tô aceita falando- false Tô value. falando booleano. É, mas o ternário ele não considera só Não. booleano. Você que não pensou aí, na verdade até tem um operador que retorna booleano sem comparar. Você sabe, Zé? Operador que retorna o booleano, sem comparar. e eu sei. Eu te respondi hoje com ele. Para a casa com o João Vitor. Operador Eu booleano. achei que meu irmão ia acertar, sua. Eu até te respondi hoje com ele, que eu respondi o sei e É. respondi ele antes. Eu achei Já- que ele ia defender o argumento dele ali, porque já tava na ponta da língua já, mas não falou não, mano. Uai, velho, eu não lembro de operador booleano que. Não é operador booleano não. Um operador que retorna um booleano sem fazer comparação.
Vamos ver se eu acertei também, né? Não, é isso aí mesmo que você tá pensando, só. Quando eu vou. Vocês são tão engraçados que vocês parecem que já estão, tipo, já Aqui Uai, só. velho. tá pensando. Aí, ó. Quando você escreve assim, ó. Não sei, tá? Ué. Se você declarar variável, const. Sei recebe true. E se eu coloco const retorno, recebe. Como que eu leio isso aí? Não sei, hein? Ai, esses é Isso engraçado. aí, Se isso você aí, tivesse não. falado isso aí, eu tinha aceitado. O quê? Não tem uma Não, comparação, mas tem uma atribuição. De meu irmão fato. tivesse falado isso aí, eu tinha aceitado. É verdade, é verdade. Esse operador aqui, ele. Esse aqui nega, né? E esse aqui, ele vai fazer esse cara Nega a virar um. negação. Nega a negação. Ele nega a negação. Quando você nega a negação, o que é que acontece, ô João Vitor? Quando você nega ela duas vezes, Não, quando você nega a negação. quando você nega a negação, ele volta ela mesmo, só que no valor falso, né? No valor original. Tipo assim, se você pegar undefined e negar ele duas vezes, vai retornar falso. Por que ele não retorna ele para undefined? Porque undefined não é um tipo booleano. Ele é um false value. E quando você faz dupla negação, você tem um retorno em booleano. Mas por que ele não poderia ser undefined? Por que que ele não poderia? Se Porque ele você vai tá negando retornar. duas vezes, né? Porque, por exemplo, se você negar o true duas vezes, Ele retorna true. ele retorna ele mesmo, true. E por que se você fizer isso aqui com undefined, ele não retorna para undefined, quando você nega duas vezes? Porque ele é um false value. E um false value, ele pode atender como um operador booleano, mas ele não é do tipo booleano. Se você dá Que ele type é off... falso? se você dá type off no undefined, o type off de undefined é undefined. Quando você Porque faz ele dupla... o problema é porque ele é false value. O false, ele é o quê? Truth Ué, ou false? undefined não é false value, não? Mas o false também, ele... Não, ele se comporta como um booleano, mas ele não é um Ah, booleano. Eu falei isso. Ele se comporta. mas você não explicou ainda por que undefined não volta para undefined, não. Ué, porque quando você nega com dupla negação, ele retorna no valor booleano, do tipo Não. booleano. Quer saber o porquê? Ué, porque undefined vale false, Você aceita, cara. Gleice? Você aceita essa resposta, Gleice? Sei lá. Ué, o Sei que lá. que tá errado? O que é que falou? Eu falei com ele, se você tem true e nega duas vezes, ele retorna true. Por que quando você tem undefined, ele não retorna undefined, quando você nega duas vezes? Ele retorna Aí ele um falou que é booleano. porque ele é truth value, é porque retorna não. Ele é Só por truth value? Não, só por isso. Não, truth Não. value. Ó, Algo deu errado. hein? presta bem atenção no que eu falei. Eu falei que porque ele se comporta como um booleano, já que ele é um truth value, mas ele não é do tipo booleano. Dupla negação vai te dar um retorno em booleano. Undefined é um truth Não, value? Só que ainda você não explicou o motivo, não. Ué, mas... Vou mandar no chat. Vou mandar no chat. Não, não, eu não consigo acessar o chat. Por que que quando você coloca undefined, você nega duas vezes, ele não retorna undefined? Ó, vamos por partes então, já que você quer todo o contexto. Quando Agora você você vai negar acertar. undefined, ele vai retornar true. True não é booleano? Agora sim. Ué, mas qualquer coisa que você negar duas vezes vai ter esse comportamento. Undefined é tipo undefined. Não tem nada a ver isso que o Lucas falou. Não é isso não. Porque toda vez que você nega alguma coisa, ele vai ser levado em consideração o seguinte, por exemplo, esse cara é truth ou false value? Não, é truth value e morreu aí. Se ele, ou truth ou false. Se ele é false, quando você nega,
ele vai retornar não um truth value. Se no caso, ele é false value, vai retornar um truth value. Não. Ele não retorna um truth value. É por isso que o retorno dele é um booleano, porque É booleano. o truth value e o false value, eles podem se comportar como um booleano pelo JavaScript, mas eles não são do tipo booleano. É por isso que eu falei o type off. Se você dá type off undefined, por mais que no if else lá ele vai se comportar como false, ele não tem um type off booleano, ele tem type off de undefined. Exatamente. E aí quando você nega um false value, ele retorna um true value. Um valor true, não truth. Porque truth, você sabe, Ele é convertido para um booleano. é convertido no Até o conceito contrário. de cast, né, Zé? Ele vai ser convertido. Ele vai deixar de ser um... Nesse caso aqui, quando você faz 2 vezes, ele inverte e depois inverte de novo. É a mesma coisa se você virar de costa e virar de costa de novo. Você tá na mesma direção. 360. Só que aqui o que ele faz? Ele vai fazer esse processo desse cara é false. Ele vai parar de ser false e vai passar a ser um false. False. Escrever aqui. False. Ele vai fazer esse processo aí, ó. Ele não é false value mais, agora ele é um false booleano. Exatamente. Quando ele for truth, ele vai passar a ser um true. É só quando você quer trabalhar exatamente com esses valores, quando só esses valores resolve o seu problema, a sua situação. Quando tem alguma comparação com 3 iguais ou alguma coisa do tipo. O Gleison já fez uma pergunta ali pro Cabuloso. Mas tirando isso, alguém ficou com alguma dúvida referente a essa questão aqui da função e do ternário? Ou não, né? Ninguém respondeu, não ficou. E outra coisa, falo novamente, né? Peguem exemplo, façam exemplos. Quem aí fez exemplo em casa lá do Hello World que eu falei para fazer? Aí matou. Quem fez? Um Hello World que chamava outra função que retornava, sei lá, um pedaço do... Você cria uma função que retorna hello e você chama outra função que retorna word, para você retornar o resultado concatenado. Quem fez algo parecido com isso? Fazer tipo um console log hello, depois fazer um console word. Não, função chamando a outra, para treinar e a chamada de função. Dei vários exemplos lá de Hello World. Quem não fez, sinto muito, não vai aprender. É da mesma forma que do ternário. Treina o ternário em casa. Quem não treinar, sinto muito. Não vai aprender. Vai chegar, vai. O que vai acontecer? Vai errar sempre as mesmas perguntas. A gente vai fazer a mesma pergunta todo dia você vai ter dúvida e vai errar. Então sugiro que peguem algumas... então vocês já têm um conceito de função, ternário e if else. Tenta fazer funções que vão funcionar bem com if else, com else, if e com ternário. Façam essa prática, porque só praticando que vocês vão conseguir dominar isso aí. Acho que seria da hora pra caralho se você passasse um desafio e desenvolver alguma coisa, mano. Aí você ia ver como é que come mentes. Porque por mais que os desafios da classe lá tenham os bagulho pra passar em condição e tudo mais, eu acho que aquele teste, querendo ou não, ele acaba sendo muito superficial, porque tem várias maneiras de você burlar e conseguir os resultados que você quer, tipo assim, que saia no final. Agora, quando você tá numa aplicação, não tem como... não tem como fazer isso, não. Só que a diferença é que quando você burla, você não tira 100. Não, querendo ou não, você não chega no resultado final, porque quando você for pra aplicação real, o que você fez lá não vai adiantar não vai resolver seu problema não. Exatamente, por isso que é aquele negócio que o Gleice falou, leia e entenda. A primeira coisa que tem que fazer no exercício é ler. Se não entendeu, não começa nem a fazer.
leia novamente, leia várias vezes. Se não entendeu, peça ajuda. Agora, se for problema por exemplo, Lembra aquele da gravidade, Zé? da gravidade, lembro. Esse daí foi um dos que foram os mais difíceis. Tipo assim, porque eu resolvi pegar o jeito mais difícil, mas ele foi do mais difícil que eu tive pra fazer. Porque eu não tava conseguindo resolver falando, igual ao que você falou, a lógica no papel. Então, tipo, nem adiantava eu tentar fazer no código que ia dar errado. E tinha dado errado. Porque eu não consegui resolver no papel a lógica. Então entra muito nisso aí, ó. Se você conseguiu ler o exercício e descrever a lógica que você tem que usar, aí você dá conta de fazer. Se não. E querendo ou não, bagagem conta, né, Gleice? Porque eu Não, falo pra com você, se certeza. você Base de conhecimento. não Zé já fala isso. pratica, vai ter um problema muito sério. Base de conhecimento. É aquele pontinho lá que eu desenhei aquele dia. A base de conhecimento é um pontinho. À medida que você vai aprendendo, vai tendo mais pontinho, né? Até você ter aí uma gama aí de conhecimento. Só que, detalhe que eu falo é o seguinte: tem que praticar. Se não praticar, infelizmente, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai ter que praticar. Você quer virar cozinheiro, você tem que praticar. Não adianta ir na escola, né? Porque tem uma grande diferença entre ir na escola e participar da aula. Isso é uma grande diferença, né? Quem só vai na escola, tipo o pai que manda o menino para a escola, o menino foi para a escola, mas não sabe se ele está estudando de verdade. E agora, se ele passa no vestibular, uma faculdade, alguma coisa do tipo, consegue alguma coisa, né? É sinal que ele foi estudar, não foi só na escola. E aqui é da mesma forma. Quem vem aqui, conecta, né? Ou então só conecta aí, sei lá, nem sei se tem alguém que faz isso, eu suspeito que tenha. Às vezes conecta aí só para ficar conectado, multa o áudio, a gente chama, a pessoa não responde. Pra me chamou, não respondeu, cara, você só conectou aí para não ser quicado do grupo, mas dançou. Dançou, quem não vai aprender é você, né? Eu, como se diz, né? Explicando, quanto mais a gente explica, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E o ideal, né, para quem tem dificuldade, sugiro, né, que você grave você mesmo falando e depois você assiste e vê se você consegue entender o que você falou. Que aí você começa a explicar para si mesmo. Mas é isso. Então, acho que por hoje é só. Próxima aula temos Promise com Juliana. Ela, a Juliana, já vai estar bem. E alguém tem alguma dúvida? Ô, Hernani, deixa eu fazer só uma pergunta rapidão. Essa semana já muda pra quarta lá a aula ou não? Vai ser na quinta mesmo? Uai, eu não Por mim sei. já pode mudar, hein? Eu não ligo não. Por mim Pra também. mim. O Pra pessoal mim tava também. falando lá no grupo lá. Pra mim também, que esse horário de 8 às 9 é um horário bom, porque, por exemplo, às vezes você tem alguma coisa para fazer 6 horas, sei lá, que se 6 horas tem que chegar em casa, né? Que é alguma coisa que você vai fazer, ou algo do tipo, Uhum. dá tempo de chegar em casa, né? Ou, sei lá, tem alguma outra coisa, tem que ir no supermercado. Eu tenho que ir no supermercado todo dia. Então tem que ir Entendi. no supermercado, fazer alguma coisa. Inclusive, né, esse horário foi até uma sugestão por causa do quase integrante do grupo, que falou que estava chegando em casa só às 8 horas. Aí a gente deu a ideia para trocar para as 8, aí essa pessoa nunca participou. Mas o objetivo é esse, é a gente colocar no horário que dá para a maioria participar. E o bom de Não, ter mais beleza. gente participando é que a aula vai ficando mais dinâmica, né? Querendo ou não. Fica mais dinâmica. E querendo ou não, isso eu falo para vocês, ó, sempre vai ter alguma coisa ou outra que a gente não sabe que a gente aprende. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que você não sabe, ou então fala alguma coisa que você não sabe, aí você aprende. Minha Isso que é professora bom. era mestre de falar isso. Às vezes a dúvida do seu colega pode ser uma dúvida que você ainda não pensou, mas teria. Exatamente. Principalmente com as pessoas Boa. aí que ficam fazendo pergunta pro privado, hein? É, Ó o cara, pois, velho. Exposed. pois é. Não, eu não Vamos, falei nome de ninguém. então vamos fazer a pergunta. Ó, primeiro passo: comprar headset.
né? Ou então instalar o IVCAM, que não tem custo. E eu tenho certeza que todo mundo aí tem foninho de telefone, porque